E aí, pessoal? Você acha que manja tudo de história porque passou anos decorando nomes e datas para o vestibular? Livros didáticos podem até ter bastante informação, mas vamos combinar, né? Às vezes parece que esqueceram da pimenta da história, daquelas histórias que você conta pra galera e ninguém acredita. Preparem-se para mergulhar no lado B da história, aqueles fatos que não estão nos livros didáticos. Hoje, vamos abrir o baú do tempo e desvendar 10 curiosidades históricas que você provavelmente nunca ouviu falar. É como descobrir um tesouro escondido no sótão da vovó. Preparem-se para viajar no tempo e descobrir eventos bizarros, personagens pra lá de excêntricos e fatos tão inacreditáveis que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia. Fica ligado até o final, porque o número 1 vai fazer o seu queixo cair. Nossa primeira parada é em 1932, nas planícies da Austrália, terra de canguru e coala, mas também de uma guerra inusitada. Imagine só, soldados armados até os dentes contra um inimigo inusitado, os emos. Parece piada, né? Mas essa guerra realmente aconteceu. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados australianos voltaram para casa e, buscando uma vida nova, viraram agricultores. Só que eles não esperavam que seus campos de trigo fossem invadidos por bandos de emus famintos, que, diga-se de passagem, são aves enormes e difíceis de deter. Desesperados, os fazendeiros pediram ajuda ao governo, que decidiu mandar o exército para acabar com a farra dos emos. Assim começou a Grande Guerra dos Emos. Só que, para a surpresa geral, os soldados se deram mal. Os emos corriam para todos os lados e as balas pareciam não ter efeito. No final, o governo australiano teve que se render, engolir essa e retirar os soldados. Quem diria, hein? Os emus venceram a guerra. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Naquela época, os Estados Unidos ainda estavam neutros no conflito, mas a situação era tensa. E foi nesse clima que um simples telegrama, enviado pelo presidente americano Woodrow Wilson, quase causou uma guerra internacional. Imagina só, um erro de comunicação, daqueles que a gente coloca a culpa no corretor automático, quase provocou um conflito diplomático internacional. O telegrama, que era confidencial e cheio de códigos, era para ser enviado para um país, mas acabou indo parar nas mãos do governo suíço. Os diplomatas suíços, coitados, ficaram de cabelo em pé quando decifraram a mensagem. Parecia que os Estados Unidos estavam declarando guerra à Suíça. Agora, vamos viajar para o Império Bizantino, para a gloriosa Constantinopla, uma cidade rica, poderosa e completamente apaixonada por corridas de bigas. No coração da cidade, o hipódromo era o point das corridas, um verdadeiro Maracanã da época. Só que as corridas não eram só um esporte, dividiam a cidade em torcidas fanáticas, tipo os times de futebol aqui no Brasil. Eram os azuis e os verdes, cada um com suas cores, seus gritos de guerra e, claro, muita rivalidade. Em 532, durante o governo do imperador Justiniano I, a rivalidade entre azuis e verdes saiu do controle durante uma corrida e se transformou na Revolta de Nica. A torcida, enfurecida, botou fogo na cidade e Constantinopla mergulhou no caos. Por 5 dias, o destino da cidade ficou em jogo, enquanto os revoltosos enfrentavam as tropas do imperador. Quem diria que uma paixão por corridas poderia quase derrubar um império, hein? Da gritaria das corridas de bigas, vamos para a Roma Antiga, conhecer um imperador que era o rei da excentricidade, Calígula. Calígula era famoso pelos seus caprichos e extravagâncias, mas de todas as suas maluquices, a mais famosa foi nomear seu cavalo, Incitatus, como senador romano. Isso mesmo, você não ouviu errado. Um cavalo no Senado romano. Incitatus, um belo cavalo preto, era o xodó de Calígula.
Tinha até estábulo de luxo, com direito a marfim e vinho da melhor qualidade. A nomeação de Incitatus como senador é vista até hoje como um exemplo da crescente loucura de Calígula. Vai entender, né? Agora vamos para o século XVII, época de revoluções científicas e choque de ideias. No centro de tudo estava Galileu Galilei, um astrônomo italiano que ousou desafiar a Igreja Católica. Com seu telescópio, Galileu mostrou que o universo era muito maior e mais complexo do que se imaginava. Suas observações o levaram a defender a teoria heliocêntrica de Copérnico, que colocava o Sol, e não a Terra, no centro do sistema solar. A Igreja, que defendia a Terra como o centro do universo, viu a teoria de Galileu como uma afronta. Em 1633, Galileu foi considerado herege e condenado à prisão domiciliar. Mas o mais curioso é que antes de condenar Galileu, o Vaticano considerou a possibilidade de processar o próprio Sol. Imagina só a manchete: Vaticano processa o Sol. Nossa próxima parada é no Egito Antigo, diante da majestosa esfinge de Gizé, com seu corpo de leão e cabeça humana. Quem a construiu? Qual o seu significado? E a pergunta que não quer calar: seria a esfinge inspirada em uma pessoa real? A teoria mais aceita é que a esfinge represente o faraó Khefren, mas alguns historiadores acreditam que o rosto da esfinge pode ter sido inspirado em uma mulher. Independentemente de quem seja, a possibilidade da esfinge ser a representação de uma mulher real adiciona um novo significado para a história da arte. Preparem o estômago, porque nossa viagem agora vai para a França medieval. Em 1184, a cidade de Lille estava sitiada pelas tropas do rei Filipe Augusto. Em menor número e sem recursos, os cidadãos de Lille tiveram uma ideia, no mínimo peculiar, para se defender. Eles coletaram a maior quantidade possível de excrementos humanos e animais e tacaram tudo em cima dos inimigos. A tempestade de merda foi tão terrível que o exército de Filipe Augusto foi obrigado a recuar. Uma vitória fedorenta, mas vitória. Nossa expedição histórica nos leva agora à Pérsia Antiga, onde os elefantes de guerra eram armas de guerra aterrorizantes. Mas os persas levaram o uso desses animais a outro nível. Eles criaram um plano para transformar seus elefantes em bombas relógio. Imagine o pânico dos soldados ao verem um elefante em chamas correndo em sua direção. Nossa viagem pelo tempo termina nos Estados Unidos da década de 1930, durante a Grande Depressão. Em meio à crise, um grupo inusitado de trabalhadores se rebelou, os cortadores de grama. A revolta dos cortadores de grama começou em 1935, em Minneapolis. Cansados dos baixos salários e das condições de trabalho, um grupo de cortadores de grama decidiu se unir e exigir seus direitos. O movimento se espalhou pelo país, com milhares de trabalhadores aderindo à causa. A revolta dos cortadores de grama foi um marco na luta pelos direitos trabalhistas nos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelas páginas curiosas e divertidas da história. Vimos como eventos bizarros, personagens excêntricos e decisões inacreditáveis moldaram o passado. Esperamos que essa viagem tenha despertado em você o gosto pela história. Afinal, história não é só coisa chata de decorar. É uma aventura cheia de surpresas e personagens inesquecíveis. Qual dessas histórias você achou mais inacreditável? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras históricas. Até a próxima!